Voltamos, tivemos um probleminha aí na conexão, mas vamos dar continuidade aqui ao conteúdo. A última regra de aposentadoria, a regra do pedágio. E se a gente tiver tempo, eu vou responder algumas perguntas para vocês ao final da apresentação de Jéssica. Então, como eu estava falando para vocês, nós temos duas regras de transição. A primeira que eu apresentei para vocês foi a regra de pontos e agora a regra de pedágio. É uma regra mais fácil de entendimento e também de cálculo para saber quando o servidor pode se aposentar através dessa regra. Então, quais são os requisitos mínimos exigidos pela legislação para que o servidor se aposente pela regra de pedágio? Homens, 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público. Observe que são 5 anos a mais do que a regra de pontos. A idade também é acrescida aqui em 1 ano em relação à regra de pontos. Tempo no cargo, 5 anos. Em relação às mulheres, temos 57 anos de idade, 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. O que é que essa regra trouxe de diferença? Um pedágio para esse servidor, ou seja, um acréscimo no tempo de contribuição, ou seja, o servidor vai trabalhar um tempo a mais para que ele possa se aposentar, desde que ele tenha preenchido esses requisitos mínimos. Então, o servidor precisa já ter os 60 anos, já ter alcançado os 35 anos de contribuição para se aposentar. Mas como é que ele vai alcançar esse tempo de contribuição? O que é que a lei fala? Olha, eu vou exigir de você 35 anos de contribuição, certo? Certo. Mas como é que eu alcanço esses 35 anos de contribuição para que eu possa me aposentar? Então, o que é que a lei fala? Que para esse servidor, na data da emenda, eu apuro o tempo de contribuição dele. Vamos dizer que o servidor tinha lá, homem, 33 anos de contribuição na data da emenda. A lei diz que eu vou acrescer ao tempo faltante para alcançar os 35. Qual o tempo faltante para alcançar os 35? 2 anos, correto? Na data da legislação. Então, eu vou acrescer a esse tempo aqui 60%. Então, eu vou fazer 60% de 2 anos. Eu não vou dar um resultado 100% para vocês, mas vamos dizer que seja 1 ano e 2 meses. 60%. Então, esse servidor vai se aposentar com quantos anos de contribuição, desde que respeitados os outros requisitos de idade, tempo de serviço público e no cargo? 36 anos e 2 meses, que é mais 1 ano e 2 meses. O pedágio dele é esse aqui, gente, o que a gente chama de pedágio, é esse acréscimo aqui, 1 ano e 2 meses. Então, esse servidor vai se aposentar com 36 anos e 2 meses. Se esse servidor tinha lá pouco tempo para se aposentar na data da Lei Complementar 75, ele teria que trabalhar mais 2 anos, na verdade, ele vai trabalhar 3 anos e 2 meses. Esse mesmo percentual de adicional de pedágio se aplica para as mulheres. Então, embora o tempo dela seja reduzido, né, em relação ao homem, em 5 anos, eu vou acrescer aqui ao tempo de contribuição 60% do tempo faltante. Então, é 60% do que falta para alcançar o requisito mínimo. Então, se ela tinha 28 anos de contribuição e precisa de 30, então, de 30 anos menos 28 dá quantos anos? 2 anos. Ela vai se aposentar daqui a 2 anos? Não, porque a lei diz que eu tenho que acrescer mais 60% a esses 2 anos. Nesse exemplo que eu dei, vamos dizer que 60% de 2 anos seja 1 ano e 2 meses. Então, além dos 2 anos que ela obrigatoriamente teria para se aposentar, ela vai trabalhar mais 1 ano e 2 meses. Então, para essa mulher, seriam 3 anos e 2 meses. Nós temos também aqui para o professor e para a professora a redução tanto na idade
quanto no tempo de contribuição e também uma redução de 10% nesse pedágio. Então, o servidor civil que se aposentaria com um pedágio de 60% do tempo faltante para o professor, ambos os sexos, esse pedágio reduz para 50%. Então, ele se aposenta antes do que o servidor civil, tanto por conta da idade reduzida em 5 anos e o tempo de contribuição em 5 anos, como também no pedágio que eu vou reduzir aí em 10% para esses professores. Uma tabelinha aqui fácil para vocês compreenderem. Servidor aqui, que na data da Lei Complementar 75, tinha 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, o tempo de contribuição total exigido era 35 anos, ele não vai pagar pedágio, certo? Porque ele já tinha o tempo de contribuição mínima exigido e também já tinha idade. Mas o servidor que tinha lá a idade mínima de 60 anos, porém tinha 34 anos de contribuição, quanto tempo ele faltava aqui para completar os 35 anos exigidos? Faltava 1 ano. 60% de 1 ano equivale a 7 meses. Então, esse homem vai pagar um pedágio de 7 meses, ou seja, vai trabalhar mais 7 meses, além daquele 1 ano. Então, ele vai trabalhar quanto, Rosana? 35 anos e 7 meses, nesse exemplo que eu dei para vocês. Mulher, tinha lá a idade mínima, 55 anos, porém não tinha o tempo de contribuição. 29 anos, não tinha o mínimo de 30. Qual o pedágio dessa mulher? 60% de 1 ano. Desculpa, aqui é professor homem, gente. 50% de 1 ano. Então, são 6 meses, porque o professor reduz em 10%. Esse professor, ele vai se aposentar quando? Quando ele tiver 30 anos e 6 meses. Ele vai trabalhar 6 meses a mais. Aqui, esse homem trabalhou 1 ano e 7 meses. Aqui, esse professor vai trabalhar 1 ano e 6 meses. O requisito aqui em relação à emenda constitucional 103 foi em relação ao pedágio, porque na regra da União, dos servidores da União, o servidor tem que cumprir 100% do tempo faltante. Ou seja, nesse exemplo que eu dei aqui, de homem que tinha 60 anos de idade e tinha 34 anos de contribuição, que ele precisaria trabalhar 1 ano para completar 35, mais o pedágio de 7 meses. Na regra federal, ele tinha que trabalhar 2 anos, porque na União é 100% do tempo faltante. Então, se eu faltava 1 ano, o meu pedágio vai ser de 1 ano, porque é 100% do período faltante. 100% de 1 ano equivale a 1 ano. Então, esse servidor vai trabalhar 2 anos. Nesse exemplo que eu dei, 1 ano e 7 meses. Cálculo do benefício. Cálculo do benefício é o mesmo cálculo que eu trouxe para vocês na regras de transição. Servidores que ingressaram no serviço público até a data da emenda constitucional 41 de 2003, que é 31 de dezembro de 2003, é com base na remuneração do cargo efetivo, integralidade e paridade, que eu já expliquei várias vezes aqui em detalhes para vocês. Servidores que ingressaram após a emenda 41, 100% da média. Então, é a novidade dessa regra. O servidor que alcançar a regra do pedágio, ele tem benefício nos 2 cálculos de aposentadoria, porque ele vai receber aqui 100% da média. A única regra de aposentadoria que eu trouxe para vocês, que garante 100% da média, foi na aposentadoria por incapacidade permanente, quando o servidor se incapacita em razão de acidente ou doença do trabalho. Fora essa regra de incapacidade permanente, apenas a aposentadoria da regra de transição de pedágio permite que o servidor se aposente com 100% da média. Então, não vou calcular aquele redutor de 60% mais 2% que ceder 20 anos de contribuição para homens e 15 anos para mulher. Então, essa regra aqui, de todas que eu apresentei para vocês, é a melhor para servidor nas 2 situações, tanto para servidores ingressantes em serviços públicos antes da emenda 41, quanto para ingressantes em serviços públicos após a emenda 41. Então, nas 2 situações, é mais benéfico para o servidor a regra do pedágio. Vou trazer aqui 2 exemplos para vocês. Miriam,
Posso ir aqui, ó, em março de 2020, 28 anos de contribuição. Tinha um mínimo? Não, porque são 30. Tinha o requisito mínimo do tempo de serviço público, tinha o requisito mínimo do tempo no cargo e tinha 52 anos de idade. Na data da publicação da Lei Complementar 75. Quando é que Miriam vai se aposentar? Miriam tinha 28 anos, eu precisava de 30, então 2 anos. 2 anos eu tenho que acrescentar esses 2 anos 60% de tempo de contribuição para Miriam. Então, Miriam aqui vai precisar trabalhar mais quanto tempo? Miriam vai se aposentar aqui, ó, em março de 2025. Por que só em março de 2025, Rosana? Já que ela já tinha aqui, ó, 30 anos, alcançou aqui, né? Vai trabalhar mais 3 anos. Que esses 20% aqui que a gente fez o cálculo deu 3 anos. Por quê? Porque nessa data aqui ela vai ter idade mínima, ó, 57 anos. Então ela trabalhou até um tempo mais, porque se você for fazer 60% de 2 anos, não vai dar 3 anos, gente. Vamos dizer que dê 1 ano e 2 meses. Então ela poderia se aposentar aqui mais ou menos em março de 2024, ou aqui em abril ou maio de 2023. Porém, ela não alcançou o requisito da idade. Então, a gente sempre tem que pensar que quando a gente fizer regra de benefício, a gente tem que ver se está respeitando todos os requisitos. Embora aqui ela pudesse trabalhar menos para alcançar o tempo de contribuição mínimo, ela não tinha idade. Então, não adianta ter o tempo de contribuição e não ter idade. No caso de Miriam, ela vai se aposentar só em 2025, porque, embora ela tenha alcançado o pedágio, né, pagado o pedágio antes, ela não tinha idade mínima, ela era muito jovem na data da Lei Complementar 75, com 52 anos de idade. Já Paulo tinha aqui, ó, 35 anos de contribuição. Ele tinha o mínimo, não tinha? Tinha. Porém, Paulo tinha 56 anos de idade. Ele não tinha a idade mínima. Então, Paulo vai pagar pedágio? Não, porque ele já tinha 35 anos de contribuição. Então, eu não vou fazer aquela continha de dizer, em março de 2020, quanto tempo faltante ele tinha? Nenhum. Ele não tinha tempo faltante, porque ele tinha o tempo de contribuição necessário. Porém, Paulo não tinha idade, então Paulo só pode se aposentar por essa regra quando ele completar o requisito mínimo da idade, que é, em março de 2024, 60 anos de idade. Então, gente, o que eu tinha para trazer para vocês de regra era o que eu apresentei hoje para vocês, foi o que eu apresentei hoje para vocês, e as regras antigas. Espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é uma matéria complexa, eu passaria aqui 2, 3, 4 dias falando somente de umas 4 regras de aposentadoria. São muitos detalhes, não tem como numa capacitação dessa você aprender mais tudo, decorar, mas eu acho que o entendimento, a compreensão, né, nesse momento é importante. Então, utilize nosso manual, a gente trouxe, né, essas informações do próprio manual, para não gerar até confusão para vocês. Vocês vão ver que muito que eu apresentei aqui de exemplo foi do próprio manual, para mostrar para vocês que é sim possível que o servidor entenda a sua regra de benefício e é sim possível que ele saiba quando vai se aposentar. Eu vou passar aqui a palavra para a Jéssica, que vai mostrar para vocês quais são os sistemas que a gente tem disponível para o servidor simular o seu benefício. E, se vocês me permitirem, se a gente tiver um tempinho, a gente pode passar um pouquinho das 12 horas, de repente 12h20, para eu tirar algumas dúvidas de vocês. Se eu não conseguir, o formulário está aí, pode fazer as perguntas e nossa equipe vai responder. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica Lima. Eu sou analista do setor de aposentadoria do Fundo de Previdência. Estou aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as ferramentas que a gente tem disponível, né, para fazer a simulação do benefício de vocês. Inicialmente, eu queria fazer algumas considerações. Eu trouxe alguns exemplos para a gente tratar aqui nesse momento. E pegamos dados funcionais reais de servidores, mas alteramos os dados pessoais
desses exemplos em virtude da Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, as informações que eu vou simular aqui com vocês, os servidores que eu estou trazendo hoje aqui para vocês, para a gente simular, são dados funcionais reais com informações pessoais modificadas. Normalmente, quando as pessoas elas vêm para mim, né, vêm conversar comigo, a primeira pergunta é: quando eu vou me aposentar? E aí me informam: eu ingressei na prefeitura em tal data, tenho tantos anos de idade. Quando é que eu posso me aposentar? Não é algo tão simples de responder, porque a gente precisa de algumas informações da vida funcional de vocês que estão dispostas nos seus setores pessoais, que só vêm para nós através dos seus processos de aposentadoria. Pensando exatamente nisso, nós desenvolvemos algumas ferramentas que facilitem a vida de vocês para responder essas questões, tá? Nós temos 3 ferramentas. Uma delas é o aplicativo Meu RPPS. Temos também o portal do servidor e ainda o Sysprev Web. As 2 ferramentas iniciais, elas são para qualquer servidor que tenha feito seu login e tenha o seu cadastro, tá? E a terceira, que é o Sysprev Web, é um sistema que foi utilizado, né, que foi preparado para os CEGEPs. Então, se você, servidor, não tem a tratativa com o Sysprev, você não vai conseguir utilizar o Sysprev para fazer essa simulação. Mas vocês têm a opção do aplicativo do Meu RPPS e do portal do servidor. Eu vou tratar com vocês individualmente, vou falar um pouquinho com vocês sobre cada uma dessas ferramentas e ao longo dessa tratativa eu vou mostrar para vocês como entrar no aplicativo, quais são os campos, o que é que vocês precisam conferir para verificar se a sua simulação está realmente fidedigna, certo? Então vamos lá. Inicialmente, algumas considerações importantes. Se você tem averbação de tempo de serviço, se você tem licença-prêmio, se você tem falta injustificada, né, essas informações alteram a sua simulação de benefício. Jéssica, como é que eu vejo, como é que eu sei que essas informações estão lá alimentadas no sistema? O que acontece? Quando a gente tem um sistema novo, essas informações elas precisam ser alimentadas. O sistema ele não é gerado e automaticamente contém todas as informações das pessoas que estão ali utilizando. Essas informações elas precisam ser inseridas no sistema, tá? Elas precisam ser alimentadas. Hoje, a gente tem uma quantidade muito grande de servidores com averbações e essas averbações ainda não estão lançadas no Sysprev, não estão alimentadas nesses campos que são necessários. E aí o servidor, a gente viu algumas perguntas aqui no chat do servidor querendo saber, né, como é que eu sei que já foi lançada ou se não foi lançada, como é que eu posso fazer a minha simulação? Vamos lá, por partes. Se a sua averbação não foi lançada, você não vai conseguir fazer a sua simulação fidedigna. Você não vai ter todas as informações que você precisa, porque o seu tempo de averbação não vai ser contabilizado. Além disso, eu trago para vocês uma informação importante, que acho que vai sanar aí um pouco das dúvidas também. Estamos desenvolvendo, né, está em tratativa, em virtude justamente dessa ausência dos lançamentos, que a gente sabe que tem um volume muito grande de informações ainda a serem lançadas no sistema, porque é um sistema relativamente novo, né, na prefeitura. Então, a gente, para ter esse tempo de alinhamento e essas informações todas alimentadas no campo, requer um pouco de tempo, a gente sabe disso. Mas pensando nisso também, estamos em tratativa com um outro tipo de simulação, que é a simulação espontânea, onde o próprio servidor vai poder lançar os períodos dele de averbação ou de licença para que a sua simulação consiga ser o mais fiel possível de acordo com o seu tempo de serviço. Além disso, existem muitas perguntas a respeito de Jéssica, eu tenho 25 anos de serviço, sou professora, tenho tantos anos de idade, qual vai ser o valor do meu benefício? Calcular valor de benefício não é algo tão simples. Precisamos ver, na data do requerimento, quais são as verbas que o servidor recebia, nós precisamos verificar quais são as regras que aquele servidor se encaixa para saber a forma de cálculo
né? Então, são informações que interferem, não seria responsável da nossa parte nós tentarmos passar valores de benefício, porque é algo um pouco mais complexo. Imagine se eu tenho uma regra, por exemplo, em que eu vou apurar a média aritmética. Eu teria que fazer um levantamento de todas as contribuições do servidor dentro do período, para poder fazer um cálculo e informar para vocês uma possibilidade de valor de salário de benefício. Então, é algo muito mais complexo. Eu entendo que para vocês gera muita ansiedade, porque a gente está falando da renda, né, após uma aposentadoria, é o que vocês vão passar a receber dali para frente. Eu sei que gera uma expectativa muito grande, mas não seria responsável da nossa parte fazer isso. Então, nós não efetuamos simulação de valores de benefício e não efetuamos simulação de benefício. Nós vamos apresentar para vocês as ferramentas que possibilitem vocês mesmos de fazerem essas simulações, tá? Eu vou começar tratando do aplicativo do meu RPPS, certo? Nós fizemos um vídeo para mostrar para vocês como simular, né? Um vídeo curtinho, eu vou compartilhar com vocês esse vídeo. E à medida que o vídeo não tem áudio, tá? Então vocês vão ouvir a minha voz. À medida que o vídeo for sendo exibido, eu vou informando para vocês algumas informações, vou passando para vocês algumas informações. E no final a gente volta para eu dar prosseguimento, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Pronto. Essa é a tela inicial do aplicativo, tá? Vocês vão informar o número do CPF de vocês e a senha. Nós temos alguns serviços no aplicativo que, além da simulação, né? Já que vai simular, a gente clica ali na opção da simulação. Temos os dados funcionais. Existe aqui na aba do menu algumas outras opções, tá? Se vocês precisarem. Confiram sempre, gente, os seus dados que estão constando no sistema, nome, a data de admissão, a idade, vejam se essas informações elas estão corretas. A partir do momento que a gente simula, o sistema ele aparece todas as regras, aí, mesmo aquelas que vocês não têm direito, e a previsão daquelas que vocês possivelmente alcançarão. Certo aí, então todas as regras, a gente utilizou uma servidora fictícia, as informações fictícias. Eu cliquei em uma das regras só para vocês verem, tá? Que quando a gente seleciona, ele aparece os dados funcionais, data de admissão, o nome completo, o tempo da servidora. E ele aparece dois outros campos, que é a exigência dos requisitos para a regra e o tempo e as exigências que são alcançadas pelo servidor. Ele te dá os dois comparativos. Vamos dar um zoomzinho aqui na tela. Deixa eu dar um zoom na tela para vocês verem o documento completo. Tem a opção de imprimir, tá? O documento. Terminou, tem a seta aqui em cima na tela que você pode voltar. Ou se vocês quiserem alguma informação sobre a regra, a gente volta mais uma vez para o menu inicial. Vai cá no botãozinho de sair e sai do aplicativo. Deixa eu compartilhar aqui uma outra tela para vocês.
Pronto. O aplicativo do meu RPPS, ele está disponível, tá, para os celulares Androids e os celulares da linha do iPhone, né, da Apple. Então, vocês vão através da loja as lojas de aplicativos, nos casos de Android no Play Store, nos casos da linha da Apple, no Apple Store. E lá, vocês vão baixar o aplicativo, instalar no computador de vocês. Feito isso, vocês vão na opção de não tem o cadastro ainda. A partir do momento que vocês fizerem o cadastro, colocarem as informações do seu CPF, data de nascimento e cadastrarem a senha de vocês, vocês não precisam de nenhum tipo de habilitação, nenhum tipo de permissão para utilizar o aplicativo. O mesmo acontece para o portal do servidor, tá? Quando vocês vão até o portal, eu vou mostrar para vocês, vou simular para vocês, junto com vocês aqui, no portal do servidor. A partir do momento que vocês entram, que vocês fazem o cadastro de vocês, que vocês cadastram a senha, automaticamente vocês já podem utilizar o site e fazer a simulação, não precisa nenhum tipo de permissão. Caso vocês verifiquem que tem algum dado de vocês que não estejam corretos, é necessário que vocês entrem em contato para informar. A gente tem uma empresa que faz o nosso suporte e fica responsável sobre essas informações, se tiver algum erro, algo que vocês estejam verificando, né? Vocês podem entrar em contato com a gente. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do portal do segurado. A gente vai deixar disponível também no site, no nosso chat, os links, né, dos endereços dos portais e do nosso site de Previdência também, o manual. A gente está disponibilizando todos esses links de acesso para vocês, para facilitar, tá bom? Eu apresento para vocês aqui a tela do portal do servidor, do segurado. Caso vocês não tenham acesso, é nesse link aqui que vocês vão clicar, vão informar o CPF, a data de nascimento e vão cadastrar a senha de vocês. Eu vou utilizar um servidor que a gente fez um cadastro, eu alterei as informações. Vou informar para vocês também que nós estamos utilizando uma base de homologação, certo? Que é uma base que a gente realiza os testes. Nós realizamos os nossos testes, as nossas conferências, através dessa base de homologação. Então, por acaso, vocês podem estar vendo aí na tela que eu estou compartilhando para vocês o endereço do portal, mas é um endereço diferente daqueles que vocês vão utilizar. Coloquei o número do CPF e a senha que eu já tinha previamente cadastrado. E aí eu vou acessar aqui com vocês. Eu peguei um exemplo de um professor, certo? Esse professor, ele tem tempo de averbação. Eu escolhi esse professor em específico porque esse exemplo, porque tinha averbação, para demonstrar para vocês, quando eu abrir aqui a regra de simulação, uma das regras simuladas, onde é que eu identifico se a minha averbação ela já está constando no sistema ou não, tá? Nossa tela inicial, eu vou clicar aqui em simulador. Confiram os nomes, data de admissão e de nascimento, a idade. Nós estamos utilizando a data de hoje para o cálculo, tá? Então, aqui, ó, no nosso campo à direita da tela, tem a data para cálculo, 10/3/2022. Por que eu estou utilizando essa data? Porque a gente vai verificar todas as regras. Regras anteriores à reforma da Previdência e as regras que estão vigentes. Clico aqui em simular. Não esqueçam de conferir todos os dados de vocês, porque se essas informações elas não estiverem compatíveis, a sua simulação não vai ser fidedigna, não vai ser real. Você não vai ter informações precisas a esse respeito.
Demora um pouquinho aqui de carregar a minha tela, porque como eu informei para vocês, é uma base de teste. Então, ela demora um pouquinho, mas já carrega e a gente dá prosseguimento aqui. Só mais um pouquinho. Ele está carregando, vamos lá. Pronto. A partir do momento que é feita a simulação do benefício, ele aparece as regras que estão constantes na nossa base, né, no sistema, são todas as regras anteriores à emenda constitucional 2098, as regras das emendas constitucionais 2003, 2005, né, as regras do artigo 40 da Constituição Federal e as regras atuais. Nós temos aqui alguns campos. Tem o campo imprimir. Se você clicar nesse campinho aqui de imprimir, de impressão de benefício, vou escolher o artigo 6º da emenda 41 de 2003, tá? Quando a gente clica nesse campo, eu quero abrir para mostrar para vocês que contém todas as informações e o que facilita muito o entendimento de vocês. Aqui está o nome do servidor, a matrícula é o nome do servidor, a data de nascimento, a data de admissão e a data do cálculo. Reparem vocês que essa data do cálculo aqui está com data limite do dia 29 de março de 2020. Jéssica, por quê? Se você está me informando que na simulação ele está utilizando a data de hoje, dia 10 de março de 2022. Veja bem, nós estamos observando uma regra, né, que é o artigo 6º da emenda 41 de 2003. Que é uma regra anterior à reforma da Previdência. Então, qual é a data limite para essa contagem de tempo e para essa regra? 29 de março de 2020. Então, se ele tivesse utilizando uma data para cálculo diferente dessa, a gente estaria tendo um problema aqui no sistema. Então, tá perfeitinho aqui, a data para cálculo, dia 29 de março de 2020. Se vocês observarem ainda, a gente tem o campo aqui de requisitos, onde ele fala qual é o tempo necessário para essa regra, né? O tempo de serviço público, o tempo na carreira, a idade mínima. Mais um pouco abaixo, ele aí informa todos os dados com relação ao servidor. Então, você tem um comparativo. Bom, eu preciso, para essa regra, eu preciso de 30 anos, mas eu já tenho 31. Então, ó, primeiro requisito, ok. Eu preciso de 20 anos de serviço público, mas eu já tenho 23. Segundo requisito, cumprido. Eu preciso de 10 anos de tempo de carreira, 5 anos no cargo. Eu tenho 23 de carreira e 23 no cargo. Cumpri também o requisito. A idade mínima é de 55 anos. Quantos anos eu tenho? 63 anos. Então, aqui está mostrando quais são os requisitos exigidos e o que é que o servidor precisa. Então, vocês vão ver que em cada uma das regras, você tem a possibilidade de fazer o comparativo. O tempo que é exigido para a regra e o tempo que eu já cumpri ou os requisitos que eu já cumpri. Vou fechar essa regrinha aqui. E a gente vai seguir. Pronto. Além disso, se eu quiser, vou pegar uma outra regra aqui, diferente da que eu abri. Aqui, ó, artigo 2 da emenda 41 de 2003. Quando eu clico na exclamação, ele me traz a explicação. Ele me traz aqui quais são as informações sobre esta regra específica. Se tem paridade, se não tem paridade, se é uma regra de transição, qual a fundamentação legal, o que é que tem escrito ali, o que é que tem disposto a esse respeito. Se o servidor tiver direito, na coluna de situação, ele informa se tem direito, se não tem direito. Se não tem direito, na previsão, ele vai repetir a mesma informação. Bom, se eu não tenho direito, não tem a possibilidade de eu cumprir esse requisito, ele vai me dizer na previsão que eu não tenho direito. Mas se eu tenho direito, mas ainda não implementei os requisitos, ele vai me dar a previsão. Vai responder a pergunta de vocês: quando é que eu posso me aposentar? Então, na previsão, vai estar lá a informação de quando você pode solicitar aquela regra em específico. Certo?
Esse é o nosso portal. A gente vai colocar no chat para vocês o link do portal. É bom que vocês acessem, que vocês conheçam. Além do link, se vocês entrarem também no site da Previdência, existe lá a opção de você acessar o portal do servidor diretamente lá pelo nosso site, tá? Então, é muito simples. Utilizem a ferramenta, porque vai ajudar muito vocês. Rosana trouxe para vocês todas as explicações a respeito das regras, para justamente facilitar o entendimento de vocês nesse momento de simulação. Eu entendo que vocês fiquem ansiosos com relação aos cálculos, mas ela também trouxe a forma de cálculo para vocês entenderem. Então, tudo isso ajuda vocês a terem uma noção sobre o benefício de vocês. Voltando a lembrar que nós não simulamos cálculo de benefício, porque nós precisamos analisar uma série de informações que só vão estar presentes no momento em que o processo de vocês estiverem conosco, o processo de aposentadoria estiverem conosco, com todas as informações funcionais de vocês. Então, essa é a oportunidade que vocês têm de entender o que vai acontecer com vocês no momento em que vocês forem solicitar a aposentadoria de vocês, tá bom? Eu quero aproveitar que a gente já está falando aqui do portal e uma informação importante. Quando você cadastra o seu CPF e o seu login, você só consegue fazer a simulação com relação ao seu CPF. Eu não consigo fazer o meu cadastro. Eu cadastrei o meu CPF, né? Fiz a minha senha, me cadastrei, vou utilizar o portal do servidor. Eu só consigo simular o meu benefício, as minhas regras. Eu não consigo fazer essa simulação para o meu colega. Se ele precisar simular, ele tem que ingressar no portal, fazer o cadastro e gerar a senha dele. Esse cadastro ele é pessoal. O mesmo vale para o aplicativo Meu RPPS. Quando você faz o seu cadastro está vinculado ao seu CPF. Então, a simulação que é feita naquele cadastro é única e exclusivamente com relação aos seus dados funcionais. Deixa eu sair aqui. Clica aqui no sair. Eu vou escolher um outro CPF que a gente fez aqui também. Vou utilizar um servidor comum. Pronto. Vamos clicar aqui de novo no simulador. Luísa Santos, teste, tá? Como eu falei para vocês, são dados fictícios. Então, por isso que a gente está na nossa base aqui de homologação e por isso que os nomes que eu estou trazendo com vocês, vocês vão observar que todos eles têm teste no final, porque eu alterei os dados pessoais desses servidores para que a gente pudesse utilizá-los como exemplo. Tá? Então, vamos lá. A admissão dela aqui, 28/7/83, data de nascimento, 6/2/62, possui 60 anos. E estamos aqui com a data para cálculo, a data para simulação, dia 10 de março de 2022. Pronto. Vamos pegar uma outra regra aqui. Pronto. Vamos pegar aqui a regra compulsória, tá? Escolhi essa aqui agora. Bom, ele está me informando que ela não tem direito, que ela só terá direito no dia 7/2/37. Vamos abrir aqui a regra para a gente entender por que ela só poderá ter direito nesta data. Pronto. Luísa Santos. O que é que ele está me dizendo aqui? Como Rosana informou para vocês, a regra compulsória, ela não exige tempo mínimo de contribuição, por isso que esse campo aqui está zerado. Mas ela exige a idade mínima, que é 75 anos. Quando você vem embaixo, na relação, na situação do servidor, a gente vê aqui o porquê. Ela só tem 60 anos. Então, ela não tem direito, no momento, ela não tem direito à regra compulsória, mas ela vai atingir esse direito quando completar 75 anos.
Diminuir o zoom aqui. E ainda, se eu tenho dúvidas a respeito das informações, eu clico aqui na interrogaçãozinha e ele vai te dar as informações sobre a regra. Eu cliquei numa regra aqui, por exemplo, ó, de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Ele vai me informar quais são os requisitos, ele te dá uma noção da forma de cálculo, né? Então, é tudo muito explicado de maneira clara para que você facilite o entendimento de vocês sobre como é que vai acontecer esse cálculo do seu benefício. Deixa eu fechar aqui. Vamos sair aqui desse servidor. Eu vou compartilhar essa tela aqui, que é a tela do Sisprev Web. A maioria dos SEGEPs utilizam, né? Os setores pessoais utilizam. E eu quero fazer uma simulação aqui com vocês. Quando você coloca a senha de acesso, essa é a nossa tela inicial do Sisprev. Eu vou aqui em Benefícios e vou clicar em Simulação, Simulação de Segurados. Eu quero fazer o seguinte, eu vou simular o primeiro que eu fiz com vocês, que foi o professor. Eu simulei com vocês, eu vou botar aqui pelo CPF. Lembrando que vocês podem consultar pelo nome, pelo CPF, pela matrícula. Existem algumas possibilidades de pesquisa. Eu vou pesquisar pelo CPF. Apareceu aqui, ó. José Antônio do Nascimento Teste. Pronto. No Sisprev, a gente precisa informar aqui a data. Eles entendem data para cálculo, mas é a data que a gente vai fazer a simulação. E eu clico no botão de simular, conferindo sempre as informações do servidor. Confiram sempre a data de admissão de vocês, a data de nascimento, idade, porque tudo isso vai interferir na simulação de vocês, tá? Pronto. Observem que aparecem as mesmas informações que aparecem para vocês no aplicativo, no meu RPPS e no portal. A única diferença é exatamente a ferramenta, né? Os campos que nós estamos utilizando. Aqui eu estou usando o Sisprev Web, porque tem algumas informações que eu quero mostrar para vocês. São importantes e porque nós temos pessoas dos SEGEPs que estão participando aqui conosco. É importante que saibam como fazer, onde verificar as informações para a realização da simulação. Vou utilizar aqui, ó, a regra do pedágio, certo? Vamos lá. Temos aqui as informações, matrícula, nome do servidor, o sexo, data de nascimento, de admissão, a data para cálculo e o cargo. Requisitos para a regra, tempo de contribuição, tempo no serviço público, no cargo, a idade mínima e o percentual do pedágio. Mais embaixo, nós temos o relatório da situação, ou seja, é onde eles informam quais foram os requisitos ou o tempo de contribuição do servidor, informam a idade atual, né, e o que é que falta para a regra. A gente tem aqui e consegue fazer o comparativo. O que é que ele precisa para a regra? 35 anos, mas só tem 33. Ele precisa de 10 anos no serviço público. O tempo no serviço público já possui, mas não tem o tempo necessário para a regra.
Observe aqui, ó, que a gente tem uma informação importante. Ele traz um marco de uma regra para outra. Ele informa para a gente, na data da vigência, o tempo que o servidor faltava para cumprir o requisito da regra. Então, em 30 de março de 2020, ele precisava ainda cumprir 1.363 dias, 3 anos, 8 meses e 28 dias. Quando a gente faz 60% de 1.363, a gente encontra esse valor aqui. Nós encontramos esse valor, que são 818 dias. Ou seja, além do tempo que ele precisava cumprir, que são os 3 anos, 8 meses e 28 dias, ele ainda precisa cumprir de pedágio 2 anos, 2 meses e 28 dias. Então, a simulação, ela traz todas as informações que vocês precisam para entender com relação ao benefício de vocês. Traz os requisitos e traz o que é que você já cumpriu e ainda te dá a informação do que você falta cumprir. Eu vou fechar aqui, porque eu preciso mostrar um campo importante para vocês, porque vocês me perguntam sempre, como é que eu sei que a minha averbação, ela tá lançada ali, né? Já foi lançada no sistema. Então, eu vou mostrar para vocês um campo que é utilizado pelos CEGEPs, não é utilizado para quem vai fazer a simulação através do meu RPPS e nem do portal. Aqui são únicos exclusivamente para os CEGEPs que vão informar a situação de vocês, o tempo que vocês têm, licença, falta, certo? Mas eu acho importante que vocês conheçam o campo que são utilizados. Eu vou ali em cadastro de segurados. Eu copiei e vou colar agora aqui para a gente fazer uma consulta dos dados desse segurado que a gente está utilizando aqui para a simulação. Encontrei o segurado, confiro se é ele mesmo, a matrícula está aqui, o CPF, o cargo efetivo. Eu confiro se é realmente esse servidor que eu estou pesquisando, que eu quero saber as informações, e clico aqui nessa caixinha de diálogo que é editar. Pessoal do CEGEP, fica atento, que aqui é importante para vocês. Pronto. Quando eu clico em editar, abre algumas informações. Dados pessoais, cargo ocupado, tempo de contribuição, remunerações, uma série de informações aqui. Nesse momento, a gente vai se ater ao tempo de contribuição do servidor. Por quê? Porque eu preciso saber se todas as informações de tempo de contribuição, de averbação, se foram efetivamente lançadas. Então, nessa aba de tempo de contribuição, a gente tem o tempo total do servidor, certo? Então, o tempo no cargo, o tempo atual, se tem tempos anteriores. Esses tempos anteriores aqui são os tempos averbados. Esse tempo averbado, ele pode ser de um regime geral, pode ser de um regime próprio de previdência, certo? E eles precisam estar lançados, porque se essa averbação ela for toda do tempo privado, por exemplo, e estiver lançada como um tempo de regime próprio de previdência, né, ela pode alterar a regra do servidor. Ela pode alterar a forma de cálculo do servidor, porque vai ter a regra também alterada. Então, tem que ter muito cuidado na hora de lançar essas informações sobre a averbação. Se o tempo averbado for um tempo de regime geral de previdência, ele vai estar nesse campo aqui. Se for um tempo de regime próprio de previdência, vai estar nesse campo aqui que fala tempo de regime próprio de previdência. Se for um tempo fictício, que é o tempo fictício, por exemplo, o tempo de licença-prêmio, que foi contado em dobro. Então, ele tem que estar lançado em cada campo específico, porque essas informações podem sim alterar as informações de simulação do servidor. Então, aqui eu sei que esse servidor ele tinha uma averbação, porque ele está me informando que o tempo no cargo atual são 25 anos, 3 meses e 14 dias. E que o tempo total, tempo anterior, são os tempos averbados. Ele tem 7 anos, 11 meses e 28 dias. Não tem tempo fictício, né, lançado. E o tempo total é justamente o somatório do tempo que ele tem atual no cargo com os tempos anteriores.
Feito isso, eu posso aqui voltar e ter certeza de que a simulação dele está sendo feita de maneira fidedigna, ou seja, todos os lançamentos que ele precisava, né? Qual é o caso das averbações, elas estão aqui. Então, de novo, benefícios, simulação, simulação de segurado. Clico na lupinha, vai abrir um campo, copio o nome ou o CPF do servidor. Lembrando que não pode ter espaço aqui não, tá, gente? Senão dá erro. Faço a pesquisa. E estou pronta para fazer a simulação. Sempre informando a data do cálculo, coisa que vocês que vão utilizar o aplicativo Meu RPPS e para quem vai utilizar o portal do servidor, vocês não precisam informar essa data de cálculo, porque o sistema já puxa automaticamente a data atual que vocês estão simulando. Então, se hoje eu faço uma simulação e eu falto 2 dias para alcançar alguma regra, daqui a 2 dias, quando eu for fazer a minha simulação, ele vai puxar a data atual e ele já vai ter atualizado essas informações também, tá? Diferente no Sysprev, que a gente precisa informar qual é a data que a gente está utilizando para fazer essa simulação. A diferença entre o Sysprev e o portal e o aplicativo do Meu RPPS, com relação a essa informação para a data de simulação, é porque eu posso ter um servidor que já tenha me informado que quer se aposentar com regras anteriores à emenda. Então, eu, do SEGEP, né, se estou fazendo uma abertura de processo, eu quero verificar realmente se o servidor faz jus a regras anteriores à reforma, eu vou colocar a minha data ali para a simulação 29 de março de 2020. Então, por isso, a diferença entre o Sysprev Web e o portal e o meu RPPS. Deixa eu simular aqui novamente para abrir que eu quero mostrar para vocês. Carregou. Vamos pegar, por exemplo, aqui a regra de pedágio. A Rosana tratou com vocês agora há pouco. Aqui, pedágio com paridade. Eu vou abrir a explicação da regra, então eu clico na exclamação. No portal e no meu RPPS é uma interrogação. Aqui no Sysprev a gente tem a exclamação, mas a informação é a mesma, porque a parametrização dos sistemas, ela é a mesma. Então, na explicação, ele traz o que é aplicado, a forma de cálculo, quais são os requisitos, a fundamentação legal, tá tudo aqui na explicação. O mesmo acontece se você estiver utilizando o portal do servidor, do segurado, desculpa, ou o aplicativo do meu RPPS. São as mesmas informações. Então, eu abri para vocês o portal e estou mostrando para vocês no Sysprev para exatamente deixar claro que as mesmas informações que vocês têm através do portal são as mesmas informações que nós que utilizamos o Sysprev Web, nós utilizamos. Nada de diferente. O que diferencia é exatamente a ferramenta. E se eu abro a regra, eu tenho lá exemplificado quais são os requisitos para aquela regra, o que é que eu implementei, o que é que está faltando para eu atingir aquela regra, certo? Então, eu te trago os requisitos, te mostro o que é que você cumpriu até o momento, através desses prévios, e o que é que falta para você implementar aquelas regras e poder, então, solicitar o seu benefício. Deixa eu fechar aqui. E eu vou fazer mais uma simulação. Pesquisar aqui por CPF. Pronto, Lara Santana Castro.
Lá, data de cálculo, mantive, eu já tinha informado aqui, e eu vou simular. Por que que eu trouxe... eu quis mostrar para vocês essa servidora, né? Fictícia, essa servidora fictícia. Porque ela já... A gente alterou os dados para que ela já tenha direito a uma regra nova. Então, eu quero mostrar para vocês como é que aparece uma simulação quando o servidor ele já adquire, já atinge direitos a uma regra vigente. Vamos lá. Pronto. Eu vou pegar aqui, ó. Ela já tem direito à regra de transição pedágio-paridade. Eu clico, ele me informa aqui quais são os requisitos. Para homens 60 anos, para mulher 57, o tempo de contribuição 35 e 30, o tempo no serviço público e o tempo de cargo efetivo. E já está me informando aqui, ó, que existe um reajuste de paridade por conta da data de admissão. E porque já cumpri os requisitos. Vamos lá. Vou abrir aqui a regra para vocês. Data de nascimento, data de admissão, a data do cálculo, que é a data atual, o cargo da servidora. Então, vamos lá. O que é que exige de requisito para essa regra de pedágio? 30 anos de contribuição, 20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e idade mínima de 57. O que é que o pedágio exige? 60%, né? 60% do tempo. Então, vamos lá. Hoje, ela já tem 31 anos, 8 meses e 21 dias. Então, já cumpriu o requisito do tempo de contribuição. Precisa de 20 anos de serviço público. Quantos anos ela já tem? 25. Reparem vocês que ela tem 31 anos de contribuição e tem 25 no serviço público. Isso indica que essa servidora ela tem a averbação. Ora, como é que você sabe disso, Jéssica? O tempo de serviço público dela é diferente do tempo total de contribuição. Se eu pego a minha data de admissão e eu subtraio, né, com a data atual, eu sei o tempo que eu tenho de efetivo exercício, né? Uma conta simples. Pego o ano 2022 menos a data, o ano da admissão dela, que é 1996. Eu vou ter o tempo que ela tem na prefeitura, 25 anos. Mas ela tem um tempo de contribuição de 31 anos. Significa que ela tem aqui 6 anos, mais ou menos, estou arredondando, tá? 6 anos averbados. Se eu estou simulando, eu, servidora, estou simulando agora um benefício, né? Estou fazendo a simulação. E eu sei que eu tenho 7 anos averbados e eu tenho 25 anos na prefeitura e averbei 7 anos. Quando eu vou simular, só aparece para mim que eu tenho 25 anos, significa que os meus 7 anos averbados, eles não foram lançados no sistema. E aí, Jéssica, o que é que eu faço? Sua simulação não vai ser fidedigna, não vai demonstrar a realidade da sua situação funcional, certo? Nesse caso, a averbação dela já está constando na base de dados, então a simulação dela está fidedigna, está transparecendo a real situação funcional dela. Então, ela tem 31 anos, sendo que 25 anos, 3 meses e 11 dias são de serviço público. O mesmo tempo ela tem no cargo, certo? Os mesmos 25 anos ela tem de serviço público e no cargo, que é o tempo que é exigido, apenas 5 é exigido no cargo, mas ela tem 25, certo? Minha tela tá travada? Tá com delay. É. Pronto. Então, vamos lá. Ela tem 25 anos no cargo e ele me traz o marco da regra. Tempo anterior até dia 30 de março de 2020. Nessa data, ela tinha 29 anos, 9 meses e 19 dias de contribuição.
e já tinha 60 anos. Ó, ele me traz todos os requisitos aqui, todas as informações que eu preciso. A idade mínima é 57 e nessa data ela já tem 60. Pronto. O tempo que faltava até 30 de março de 2020 eram apenas 2 meses e 16 dias para ela completar os 30 anos, certo? Ela tinha 29 meses e 19 dias, 10.874 dias, para completar 10.950, que é os 30 anos, ela faltava 76 dias. Desses 76 dias, eu aplico 60%. 60% de 76 são 46 dias. Então, o que ela precisava cumprir? Os 76 dias mais 46 de pedágio. Lembrando, eu vi uma pergunta no chat perguntando o que eu precisava pagar de pedágio para atingir a regra. Não é pagar financeiro, não, gente. É cumprir o tempo. O pedágio é cumprimento de tempo, certo? Então, nesse caso aqui específico, nessa data, no dia 30 de março, a gente apura o tempo que o servidor faltava cumprir na data, no marco temporal. Então, a gente apura o tempo que faltava até 30 de março de 2020. E em cima desse tempo, a gente aplica 60% para encontrar o tempo do pedágio. Então, não tem a ver com pagamento, não. Tem a ver com cumprimento de tempo de serviço, certo? Só para deixar claro a diferença, porque às vezes a gente fala pedágio e acaba confundindo essa informação. Então, nesse caso, ficou claro aqui que ela já cumpriu a regra, porque no dia 30 de março ela faltava 76 dias para cumprir e ela precisava, além desses 76, cumprir 46 dias de serviço, ou seja, 1 mês e 16 dias. Então, ela já está apta a se aposentar pela regra de pedágio e paridade. Deixa eu simular aqui um outro. Eu vou simular ela mesma, só que pelo portal, para mostrar para vocês. Vamos lá. Vou simular por aqui para vocês verem que a informação é igualzinha. Se as informações estiverem todas lançadas, vocês vão ter a sua simulação correta. Então, vamos lá. Lara Santana Castro. A gente viu a data de admissão dela, ó, 6/12 de 96. Data de nascimento também, ela já tem 60 anos. Como eu disse para vocês aqui, o campo da data, ele já fica selecionado automaticamente, vocês não precisam informar. E a gente clica para simular o benefício para poder, então, aparecer as regras. Vou mostrar para vocês que os mesmos requisitos foram parametrizados justamente para facilitar o entendimento de vocês e sanar essas dúvidas de quando eu vou me aposentar. Então, tá aqui. Vou pegar a mesma regra para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição, transição, pedágio e paridade. Se eu clico na interrogação, ele vai mostrar para vocês a aplicabilidade, as informações que existe paridade, vai informar para vocês como é feito o cálculo, a noção do cálculo, não vai te dar o cálculo de benefício, mas vai te informar como será feito esse cálculo do seu benefício. E se vocês querem saber mais informações ainda, informações mais detalhadas, só clicar aqui na parte da impressora. Vocês podem realmente imprimir esse documento, se assim for o desejo de vocês, é um documento em PDF. E vai constar aqui, ó, as mesmas informações, os requisitos que vocês precisam cumprir para a regra e os requisitos que já foram cumpridos, a idade, o tempo de serviço público, tudo que a regra exige vai estar lá, tanto nos requisitos para te demonstrar o que é que precisa ser cumprido, quanto no relatório de situação, aquilo que vocês já cumpriram até a presente data.
Então, só para mostrar para vocês que é uma ferramenta simples de usar. Vocês só precisam ter atenção com relação aos seus dados funcionais, se tem todas as informações, conferir esses dados, para que a sua simulação ela seja feita e vocês tenham a informação que vocês precisam saber a respeito do seu benefício. Vamos abrir uma outra aqui para finalizar e a gente poder responder algumas perguntas. Vamos lá, regra de pontos. Regra de pontos. Os requisitos. Tempo de contribuição mínima, 10.950, que correspondem a 30 anos. Tempo de serviço público, 5.475, que correspondem a 15 anos. Tempo no cargo mínimo de 5 anos, 1.825 dias. Idade mínima e os pontos. Na situação, no relatório de situação, eles nos informam a idade em dias e anos, a pontuação total, transformada também em dias, o tempo de contribuição em dias e convertidos, tempo de serviço público e o tempo no cargo. E eles informam por que eles fazem essa conversão? Porque para calcular os pontos, né, como existe ainda aquele comprimento de 1 ano e 3 meses, todos esses cálculos ele é feito em dias. Então, imagine se você tivesse que converter em dias para poder saber a regra. Então, ele já te dá aqui todas as informações convertidas, inclusive. Então, te diz o ponto, os pontos que você tem e converte isso em dias e te dá aqui a previsão da regra. Certo? Se você tem direito, se você não tem direito, e se você tem direito, quando é que você atinge a data para poder solicitar aquele benefício. Deixa eu voltar aqui. Então, eu demonstrei aqui para vocês, né, 3 ferramentas que podem facilitar. Eu vi muitas perguntas no chat, informando a data de admissão, informando o tempo que tem de contribuição e querendo saber quando é que podem se aposentar. Mostrei para vocês que vocês podem fazer e ter essa resposta agora, nesse momento. Então, se vocês não têm um aplicativo, entrem na loja de aplicativos no celular de vocês, baixem o meu RPPS, façam a simulação de vocês. Se não tem a possibilidade de fazer isso agora no celular, entrem no portal do segurado, façam a simulação, se cadastrem, utilizem as ferramentas que vocês têm nesse momento para responder as suas próprias perguntas, porque vocês vão estar agora com as informações que vocês precisam na mão de vocês, sem precisar, né, se limitar a que alguém faça por vocês. É algo extremamente importante. É a sua vida, né, a sua vida funcional, o seu benefício, o que é que você vai ter daí para frente. Então, aproveitem a oportunidade, façam a simulação de vocês. As respostas que vocês procuram a respeito de quando vocês vão se aposentar, vocês podem ter isso aí no aplicativo de vocês, na palma da mão, ou através do portal do servidor, certo? Eu quero agradecer a presença de vocês, a oportunidade, o convite dessa conversa. A gente vai continuar disponibilizando para vocês a lista de frequência no chat, além dos links de acesso, né, do portal, do manual de previdência, da nossa cartilha. Entrem, conheçam. Eu vou passar a agradecer também a presença dos nossos colegas que estão aí respondendo a pergunta de vocês. Então, façam as perguntas, tirem as dúvidas através do formulário, certo? E a gente vai mandar para vocês a resposta. Não esqueçam de colocar o e-mail de vocês, porque através do e-mail é que vocês vão receber as respostas.
Agradecer aos colegas que estão de apoio e a presença mesmo de vocês. Vou passar a palavra para o nosso diretor de Previdência, Daniel Ribeiro. Ele vai falar com vocês e, mais uma vez, obrigada pela atenção. Bom dia a todos. Estão me escutando? Bom dia. Bom, confirmei aqui que está funcionando o áudio. Bom dia a todos. Passando aqui, na verdade, só para fazer um encerramento rápido aqui desse curso, que foi um sucesso, né? Isso daqui a gente tinha muita expectativa, foi um curso feito com bastante, foi um curso pensado com bastante carinho aqui pela equipe do FUNPRES, pela diretoria de Previdência, o Rosana Falcão e Jéssica. Como o Rosana falou na abertura, a gente desde 2017, a gente vem realizando uma série de ações de educação previdenciária, tá? Muitas delas voltadas para o CEGEPS, né, os setores de pessoal. Entretanto, esse foi o primeiro que foi pensado para o servidor, né? Então, para você, servidor, que não trabalha com instrução processual, você que não trabalha com processo de aposentadoria, mas que você quer ter um conhecimento maior, que é um conhecimento indispensável, né, para que vocês possam se programar, possam entender o momento em que você vai estar apto para aposentar, né? A gente apresentou essa ferramenta aqui para vocês de simulação. Como a gente disse também, é uma ferramenta, uma simulação a partir de um sistema que foi listado, adquirido pelo município e totalmente parametrizado. Entretanto, ele depende muito da qualidade das informações que estão colocadas nele, né? Então, assim que vocês simularem, se vocês identificarem alguma divergência quanto a tempo, procure o seu setor de pessoal para atualização da base de dados no SISPREV, para que vocês possam ter essa simulação mais próxima possível da realidade. Também, como foi bastante ressaltado aí por Jéssica, a gente não tem a possibilidade, logicamente, de fazer a simulação do valor de benefício, né? Seria muito irresponsável da nossa parte fazer essa simulação, porque a gente precisa de uma série de informações financeiras e funcionais e precisa analisar, de fato, o processo, né? E fazer uma simulação gera uma expectativa em termos de valores. Então, nosso objetivo aqui é exatamente explicar para vocês, passar para vocês a forma de cálculo, né? Como é que você vai poder calcular o seu benefício, como é que isso é feito aqui pelo setor de aposentadoria, tá? Eu gostaria também de aproveitar a oportunidade, sempre que a gente tem essa oportunidade, principalmente com um número tão grande de servidores desse evento, a gente teve mais de 2.000 inscritos, né? A gente teve uma média aí de 800 acessos simultâneos nesses 2 dias, é um evento de muito sucesso e traz muita alegria aqui para a diretoria de Previdência e para o FUNPRES, né? Agradecendo também a parceria, o apoio da CDP, da DGP, do diretor Gustavo Moras também, que nos apoiou aí nesse projeto. Eu gostaria de aproveitar também o momento para prestar contas para vocês, servidores, do que foi feito aí no ano de 2021, o que espera aí para 2022, também em termos de capacitação previdenciária, dentro dessa nossa política de educação previdenciária, que é um programa que a gente vem criando, gestando e melhorando desde o ano 2017. Bom, no ano 2021, a gente teve o início da utilização efetiva do SISPREV Web, que é essa ferramenta que vocês verificaram aí, que vocês conheceram, né? Os setores pessoal já estão trabalhando com ela há bastante tempo, mas para você, servidor, dentro dessas alternativas, dentro dessas ferramentas do aplicativo e do portal do servidor que estão disponíveis para vocês, assim, eu acho que foi uma evolução enorme em termos de acessibilidade, em termos de transparência, em termos de facilidade. Como eu falei aqui na abertura, a gente está num processo ainda de migração, né, dos processos físicos para os processos totalmente eletrônicos. Mas o SISPREV Web nos dá essa possibilidade da gente ter um processo eletrônico de ponta a ponta.
desde a abertura do processo de aposentadoria, através do aplicativo, através do portal do servidor, ao envio do seu processo concluído ao Tribunal de Contas, né? Então, isso daqui era um projeto nosso aqui da Secretaria de Gestão, para avançar, para melhorar, para dar uma transparência e uma celeridade maior aos processos de aposentadoria. E eu só peço um pouco de calma para vocês, porque a gente está nessa mudança de chave, a gente ainda tem muitos processos físicos, então a gente ainda não entregou em termos de celeridade tudo aquilo que a gente esperava com o Cisprev, mas isso vai acontecer naturalmente na medida em que os processos físicos forem acabando, os processos se tornarem totalmente digitais e a base de dados do sistema está completamente consistente, permitindo que você faça a sua simulação, você saiba corretamente o dia que você vai aposentar, com as informações financeiras todas atualizadas, o cálculo gerado automaticamente pelo sistema e com certeza vai ser um processo muito mais sério. Além disso, a gente melhorou nossos canais de comunicação, a gente criou novos canais de comunicação, como o próprio perfil do FUNPRES, peço também que vocês, servidores, acompanhem a gente, @FUNPRES, a gente sempre está passando informações relevantes para vocês, servidores, e também para os aposentados e nossos pensionistas também. Nós fizemos a prova de vida digital em 2021, foi um sucesso, através de um aplicativo de reconhecimento facial, a gente conseguiu alcançar aproximadamente 86% dos nossos inativos com a prova de vida digital, concluída pelo próprio aplicativo, né? O restante concluiu por entrevista telepresencial ou presencialmente com agendamento prévio ou em visita domiciliar para aqueles que não tinham condições de deslocamento. A gente realizou o primeiro seminário de direito previdenciário do FUNPRES, a gente vai realizar outro seminário de direito previdenciário também no ano 2022, previsto para setembro. A gente lançou o Capital Prev no ano 2021. Agora, em janeiro, 14 de janeiro, a gente teve a aprovação do nosso plano de benefícios. É uma grande novidade aí que os servidores vão ter esse ano, sejam os novos servidores, sejam os servidores atuais, que vão poder facultativamente, voluntariamente aderir a uma previdência complementar sua do município, específica, num plano exclusivo para os servidores municipais. A gente realizou uma série de encontros do nosso projeto de assistência social Viva a Vida, tá? É um projeto direcionado para os aposentados e pensionistas do município de Salvador, com encontros virtuais e alguns presenciais que a gente já começou a fazer no ano passado. A gente atualizou o nosso manual de previdência, Rosana e Jéssica apresentaram aí para vocês o manual. Eu acho que é um legado enorme que essa equipe da diretoria está deixando aí para o município, porque sempre houve essa dificuldade muito grande no entendimento das regras, no entendimento do direito previdenciário. Rosana, em uma das falas, falou, realmente não é fácil, não é simples, né? Mas eu acho que o manual teve um sucesso muito grande em simplificar essa tarefa, de forma bastante didática, de forma bastante simplificada, e ele foi um manual feito para você, servidor, não um manual técnico, não um manual para um estudioso do direito previdenciário, não, a gente fez um manual com todas as regras, com a história do FUNPRES, desde a sua criação, do antigo Montepio, em 1893, nós somos um dos RPPS mais antigos do país, até os dias atuais, como também todas as mudanças legislativas que aconteceram ao longo dos anos, com exemplos práticos e didáticos. Peço também que vocês acessem o nosso site da Diretoria de Previdência, previdência.salvador.ba.gov.br, e tenham acesso também a esse manual, que eu acho que é um instrumento importantíssimo para entendimento e compreensão de vocês sobre os seus direitos e obrigações. Também tivemos a cartilha de preparação para a aposentadoria. Isso é uma preocupação muito grande da Diretoria de Previdência. A gente escuta muito histórias de aposentados que depois se aposentam, não sabem o que fazer, não se prepararam efetivamente para esse momento, né? Então, a gente tem uma cartilha financeira de preparação também para num plano de pré-aposentadoria para você, servidor. E no que se refere à previdência complementar, o Capital Prev, que é um plano exclusivo para o município de Salvador, nos próximos dias a gente vai estar divulgando uma campanha de comunicação, as regras de acesso para o plano, mas é um plano extremamente benéfico para o servidor e foi pensado para você, servidor, como uma alternativa para a complementação da sua renda no momento da aposentadoria. Tá?
A gente fez um processo seletivo aqui, em que Salvador foi referência, foi o primeiro processo seletivo público para a escolha de uma entidade para administrar a nossa previdência complementar, e a gente foi referência aí, utilizado em uma série de regimes próprios, Estado de Pernambuco, Recife, Manaus, Belo Horizonte, Goiás, Goiânia, Porto Velho. São apenas alguns exemplos de cidades que a gente, de RPPS estaduais e municipais, que a gente se reuniu para passar nossas experiências e que utilizaram o modelo de Salvador como referência nesse processo seletivo. Tá? Eu acho que é uma grande vitória para o servidor o plano de previdência complementar que a gente está trazendo. E no que se refere à capacitação, eu queria trazer também alguns dados para vocês. A gente realizou no ano 2021 cursos online, que a gente teve 70 profissionais capacitados e 161 certificados obtidos. No que se refere a treinamentos internos, nós fizemos 14 encontros com 41 profissionais capacitados em média. No que se refere a treinamentos CEGEPs, a gente teve 90 profissionais capacitados pelos CEGEPs. E evento externo, a gente realizou audiência pública, a primeira audiência pública de prestação de contas do FUNPRES, foi realizado no ano passado, e também fizemos o seminário de Direito Previdenciário virtual, em que a gente teve nomes profissionais aí de renome nacionalmente, e a gente teve mais de 300 inscritos e certificados emitidos. Além disso, no ano passado, dentro desse trabalho que a gente tem feito aqui com toda a equipe da Diretoria de Previdência, a gente, no que se refere à mudança de gestão, ao mapeamento dos processos, a gente teve o prazer, né, e a satisfação de receber 6 premiações nacionais, né, pelo que eu agradeço a toda a equipe da Diretoria de Previdência. Eu acho que isso é muito importante para mostrar para você, servidor, o empenho e a dedicação que a gente está realizando na gestão da sua previdência, a previdência de vocês. O objetivo da gente aqui é simplesmente deixar essa previdência saudável e para que você não tenha preocupação lá no futuro se vai receber ou não vai receber o seu benefício. E toda essa mudança nos nossos modelos de gestão nos levou a essas 6 premiações nacionais. Nós somos premiados como melhor gestão, como segunda melhor gestão do país entre as capitais. Recebemos premiações na modalidade de governança, tanto governança como na modalidade de inovação, né, por conta dos projetos que nós realizamos ao longo de 2021. Então, isso nos dá uma certeza de que a gente está seguindo no caminho certo. E a última novidade que a gente tem, e também estou trazendo aí para vocês, se refere à certificação de progestão. No mês passado, nós conseguimos a certificação no nível 3 de 4 níveis do modelo progestão. Salvador é o 10º RPPS do país e o 2º do Nordeste a obter essa certificação nesse nível. Tá? É um programa gerido pela Secretaria de Previdência no âmbito nacional para avaliar as boas práticas de gestão, né? Avaliar a governança, avaliar a transparência da gestão do RPPS, e também é uma grande novidade que a gente tem aí, e estou prestando contas para vocês, servidores, do trabalho que foi feito até então. Concluindo, pessoal, gostaria mais uma vez de agradecer a todos os inscritos, todos os presentes, todos que puderam estar no dia de ontem, no dia de hoje, aqui nesse curso sobre a legislação previdenciária municipal. Foi uma alegria muito grande ver o sucesso que esse curso teve em termos de procura, em termos de feedback também, que a gente teve até então, dentro de chat e e-mails. Isso mostra que realmente foi um curso pensado para você, servidor, de forma com bastante carinho. Gostaria também de agradecer a toda a equipe da Diretoria de Previdência, toda a equipe do FUNPRES, que pensou e modelou esse curso, né? Em especial aí a Rosana Falcão e Jéssica, que foram as grandes facilitadoras aí, e que exerceram essa função de forma bastante primorosa. Recebemos muitos feedbacks também a respeito da didática delas, de como foi simples o curso, né, como elas explicaram bem, simplificaram bastante. Tiveram uma tarefa muito difícil, né, mas conseguiram
entregar o objetivo de forma bastante fácil, de forma bastante didática. A gente continua à disposição de todos. Gostaria de agradecer também toda a equipe aí da CDP, que está dando esse apoio para a gente, toda a equipe de bastidores, a diretoria de gestão de pessoas, dentro dessa capacitação também, desse apoio a esse programa da gente. Enfim, agradecer a todos a presença e até o próximo evento. Dentro da nossa programação aqui, a gente vai ter mais uma capacitação direcionada dessa vez para os CEGEPs no mês de abril, e temos a previsão de realizar mais um seminário de Previdência Municipal do FUNPRES no mês de setembro de 2022. Gostaria de agradecer a todos. Vou passar a palavra novamente aqui para a Rosana Falcão, a nossa facilitadora, nossa gerente de benefícios, para fazer o encerramento e tenham um bom dia. Bem, eu vou convidar vocês, aqui a gente está 11h55. É um convite porque o nosso horário, na verdade, falta 5 minutos para o encerramento. Mas eu sei que as perguntas, embora a gente tenha disponibilizado o formulário para vocês, tem perguntas que são recorrentes. E eu queria pedir uma licença para vocês para responder algumas perguntas. Quem quiser ficar, a gente pode avançar aí uns 15 ou 20 minutinhos. E eu vou trazer aqui no meu celular algumas perguntas que a equipe selecionou, principalmente dos servidores que preencheram os formulários e não informaram o e-mail. Então, só reiterando para vocês, a gente só vai conseguir responder os servidores que informaram o e-mail e o e-mail correto. A gente recebeu também formulário lá com e-mail incompleto. Mas eu trouxe algumas perguntas aqui que eu acho interessante responder para vocês, dizendo mais uma vez, nós temos aqui no chat quase 300 perguntas, não teríamos como responder todas, fora as perguntas do formulário. Então, vou começar e também passar depois a palavra para a Jéssica, porque tem algumas perguntas também que ficaram pendentes aí no chat a respeito do sistema. Então, a primeira pergunta é: pago o INSS e virei servidor público. Vale a pena verbar o período que paguei? Servidor, essa resposta a gente não consegue dar. Primeiro, você é segurado do INSS ainda? Existe uma possibilidade real de uma aposentadoria pelo RGPS? Então, tudo isso precisa ser avaliado no momento que o servidor decidir ou não averbar um tempo. Porque se ele for segurado de outro regime de previdência, seja regime próprio, seja regime geral, precisa ser avaliado porque o servidor pode ter dois benefícios de aposentadoria. Então, só é possível avaliar a situação sabendo se o servidor ainda é ou não segurado do regime geral de previdência para que ele traga ou não o tipo de contribuição. E outra, não ser o tempo de contribuição que ele tem na prefeitura. Eu não sei se realmente o servidor precisa desse tempo para trazer para o município e aposentar. Então, essa avaliação tem que ser feita também pelo servidor. Sou segurado do RGPS? Não sou. Eu preciso de quanto tempo aqui na prefeitura? Vou ser segurado do RGPS novamente? Perdi a qualidade de segurado? Então, não é resposta simples, mas eu precisava trazer essa pergunta para vocês avaliarem a situação funcional de vocês para quem é segurado de dois regimes. Outra pergunta aqui, que eu até respondi, mas vou trazer de novo. Supondo que haja reestruturação nos cargos e o nome do meu cargo mude, tenho que esperar 5 anos? Não, respondi isso para vocês, mas reitero, reestruturação de cargo não muda o cargo de origem do servidor, é apenas uma mudança de nomenclatura. De que modo o tempo de trabalho averbado é considerado para aposentadoria? Nesse caso, eu diminuo o tempo averbado do tempo que falta para me aposentar? Na verdade, é o contrário. De que forma o tempo averbado influencia na minha aposentadoria?
Que tempo averbado é esse? É um tempo público ou tempo privado? Porque isso vai repercutir, inclusive, na minha regra de aposentadoria. É um tempo ininterrupto? Não é um tempo ininterrupto? Isso também influencia na minha regra de aposentadoria. E esse tempo de averbação, ele é acrescido ao tempo de contribuição do servidor. Se for um período de RGPS, um período privado, ele influencia no tempo de contribuição. Por isso que eu falei com vocês, observe seu tempo de contribuição e tempo de serviço público. Se for um tempo de serviço público averbado, influencia tanto no tempo de contribuição, vai crescer esse tempo no tempo de contribuição, e também vai influenciar no meu requisito do tempo de serviço público. Então, pode ser que eu tenha só 20 anos de serviço público, a regra me exija 25 anos de serviço público e eu trago um tempo público para somar esses 5 anos que eu estou faltando aí. Então, esse tempo vai influenciar tanto no meu tempo total de contribuição, como no tempo de serviço público, para alcance de alguma regra de aposentadoria. Não. Posso averbar o tempo de serviço da instituição privada com o tempo da prefeitura? Sim, você pode trazer qualquer tempo, né, de qualquer instituição, privada ou pública, contanto que esse tempo seja anterior. Eu não posso somar tempos concomitantes, ou seja, eu estou aqui trabalhando na prefeitura, estou trabalhando também na iniciativa privada, não tenho mais qualidade de segurado no INSS, quero trazer o tempo concomitante, ou seja, do mesmo tempo que eu estou na prefeitura para o tempo da iniciativa privada. Eu não posso averbar esse tempo, mas todo o tempo anterior eu posso sim trazer para o funcionalismo público, mas avalie a real necessidade de fazer uma averbação e como isso impacta na sua aposentadoria. O servidor concursado pode optar por contribuir para o INSS ao invés do FUNPRES? De forma alguma. O regime de previdência, ele é contributivo e solidário. O servidor que está hoje contribuindo, ele não está contribuindo para a sua aposentadoria. Ele está contribuindo para a aposentadoria do servidor que já está há mais tempo no regime, que vai aposentar antes dele. Então, assim, o regime é contributivo, ele é solidário e ele é compulsório, ou seja, no momento que eu recebo remuneração, que essa remuneração é contributiva, incide aí a contribuição previdenciária, que hoje está em 14%. Então, não existe a possibilidade de você não contribuir para o fundo, e até porque não é uma decisão do servidor. Esse desconto já é feito no próprio contra-cheque, porque ele é compulsório obrigatório. Sou professora e fiz a simulação da minha aposentadoria. O resultado é que posso me aposentar com base na última remuneração por paridade. Gostaria de saber se a última remuneração corresponde ao último salário do ativo. Não, inclusive eu já expliquei isso para vocês. É com base na última remuneração e não refletir a última remuneração. A última remuneração ela vai ser base de cálculo do benefício de aposentadoria de servidor. Mas eu preciso ver se as parcelas que o servidor percebe naquela data tem o tempo necessário para a sua incorporação, ou se pode ser incorporado, como eu dei um exemplo para vocês, que já não existe mais no ordenamento jurídico a possibilidade de trazer uma verba temporária para a minha composição da minha renda de inatividade, mesmo que eu aposente com integralidade, ou seja, com base na minha última remuneração. Se você não adquiriu o direito lá atrás a uma insalubridade, lá em 13 de novembro de 2019, não adquiriu um direito a incorporar aquela verba à sua remuneração de inatividade, continuo recebendo essa verba, eu não vou compor a sua renda com essa insalubridade, embora você esteja recebendo ali na última remuneração. Ingressei no município de Salvador no ano de 2004. A legislação que regulamenta a minha aposentadoria será a Lei Complementar 75. Também falei isso com vocês. A Lei Complementar 75,
ela se aplica a todos os servidores que vão ingressar e que já estão no regime. Porém, o que determina a sua regra de aposentadoria, além da data de ingresso, porque ela falou que é de 2004, então eu já posso dizer a ela que se ela não tem averbação ininterrupta de tempo público, ela já vai na regra de média. Essa servidora, em tese, não tem condições de se aposentar com integralidade e paridade. Para ela, se aplica, se fosse o caso, porque me parece que não é o caso dela, uma aposentadoria por invalidez, porque até a Lei Complementar 75 de 2020, para o servidor que não tinha nenhuma regra de aposentadoria, se aplica, né? A Lei Complementar 75, poderia ser aplicado para ela também aqui uma aposentadoria por idade, eu não sei a idade dessa servidora, mas para ela se aplica tanto a Lei Complementar 75 quanto as regras anteriores, caso ela tenha adquirido até a vigência da Lei Complementar 75. Deixa eu ver aqui mais duas perguntinhas. O cálculo dos 20 anos pode ser averbado? Eu não sei em que contexto esse servidor perguntou, talvez ele tenha perguntado em algum momento que eu estivesse trazendo esse dado, mas acredito muito, por esse número, 20 anos, eu acredito que ele esteja falando lá daquele cálculo da regra nova que falo do redutor, né? Do cálculo dos 60%. 60%, 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulher. Então, esse 20 anos que ele está falando pode trazer tempo averbado, sim. Ali não fala que é 20 anos de tempo de serviço público, fala anos de contribuição. Então, esses 20 anos pode compor tanto o tempo averbado quanto o tempo que o servidor tem na prefeitura. Deixa eu ver outra pergunta aqui. São muitas perguntas. Olha, essa pergunta aqui é interessante, que eu acredito que esse servidor realmente tenha ficado muito confuso. Você fala em cálculo pela média das 90%. Fica aparecendo que seria pegar toda a remuneração e calcular a média. Mas como fica o cálculo de parcelas, que a lei fala da média de 10 anos? Ele confundiu duas regras de cálculo. No primeiro parágrafo ele está falando de média, no segundo parágrafo ele está falando de cálculo pela integralidade. Por quê? A média das 90% maiores salários de contribuição é o quê? Você fazer a média, descartar os 10% que eu expliquei para vocês e fazer a média. Isso se aplica às aposentadorias pela média. Já a previsão do artigo 17 da Lei Complementar 05 de 98, de 92, que é o que ele está falando aqui, de 2 ou 10 anos de recebimento de uma parcela, isso se aplica às aposentadorias calculadas pela integralidade, ou seja, eu vou pegar a última remuneração do servidor, ver o que ele está recebendo, ver por quanto tempo ele recebeu aquela parcela, dependendo da parcela, não tenho como esgotar aqui a quantidade de parcelas, todas as parcelas pagas pela prefeitura, as vantagens, e verificar se o servidor recebeu por 2 ou 10 anos para fixar a renda dele de inatividade. Então, são duas coisas totalmente diferentes aqui. Foi uma pergunta só, dividida em duas partes, uma se aplica à aposentadoria integral, né, pela média, e outra integralidade, que é com base na última remuneração. Bloqueou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O servidor que incorporou cargo, adquiriu estabilidade econômica, incorpora na aposentadoria, como expliquei. Essa vedação veio com a emenda 103, então o servidor que adquiriu esses direitos de incorporação de função de confiança, cargo comissionado, estabilidade econômica, se encerra lá em 13 de novembro de 2019, contanto que ele tenha preenchido alguma regra de aposentadoria, né, pela integralidade. Então, para ele, sim, pode ser não, essa verba vai compor a sua renda de inatividade. Quando o servidor, acho que que horas são para ver, vou passar a palavra para Jéssica também. Quando o servidor continua trabalhando após completar o tempo que ele recebe
Ele recebe devolução total ou parcial da contribuição previdenciária? Não, eu acho que o que esse servidor está falando aqui é do abono de permanência. Abono de permanência é quando o servidor implementou todos os requisitos para aposentadoria, mas opta para continuar na atividade. Nesse caso, o servidor requer o recebimento desse abono de permanência, que significa o quê? Que o que o servidor paga de contribuição, ele recebe de volta no seu contra-cheque. Se chama imunidade tributária, que não é isenção, porque não existe isenção de contribuição. Pronto. As perguntas aqui, pessoal, que eu selecionei foram essas perguntas. Eu espero que tenham sido bastante esclarecedoras. Todas as dúvidas que a gente tirou aqui e todo o conteúdo que nós trouxemos. Estamos aqui para melhorar. Gostaria muito que todo mundo respondesse o formulário para que a gente possa, numa outra oportunidade, trazer outros temas também, sugerir temas. Eu sei alguns temas já que eu quero tratar. Eu vi alguém comentando aí sobre aposentadoria especial, mas eu não tinha como falar sobre tudo, né? Não é que a gente omitiu alguma informação, não, é porque o tempo realmente é curto. Mas vamos trazer nas próximas capacitações temas como a verbação, que eu vi que foi recorrente, acúmulo de cargo público, aposentadoria especial, para que vocês compreendam as demais regras que são muito exigentes aqui na prefeitura. Passa a palavra agora para a Jéssica Lima, para que ela possa tirar dúvidas a respeito do aplicativo e do portal do segurado. Muito obrigada, bom dia para vocês e até a próxima. Vamos lá, deixa eu voltar. Estava sem áudio, né? Espero que vocês estejam me ouvindo agora. São muitas perguntas, mas tem algumas aqui que eu acredito que eu respondendo, eu consiga sanar as dúvidas da maioria. Bom, tem uma pergunta aqui dizendo o seguinte: a partir do momento em que é publicada a averbação, já está constando no sistema? Não. Essa averbação ela precisa ser informada no SIGP, que é o Sistema de Gestão de Informações de Pessoas, e essas informações no SIGP elas são exportadas para o SISPREV, né, alimentando o banco de dados que vocês vão ter uma simulação real. Então, publicar única e exclusivamente não significa que a secretaria de vocês tenha lançado essa informação e, consequentemente, esteja já lá para o banco de dados de vocês de cadastro e na sua simulação, tá bom? Outra coisa, não consegui fazer o cadastro. Como faço? Se for no portal do segurado, vocês vão clicar lá em não esqueci o acesso ou não tenho acesso. Quando vocês clicarem nesse link, vai abrir uma janela, vocês vão informar CPF, data de nascimento de vocês e vocês vão informar uma senha e repetir essa senha. Feito isso, confirma. Aquela senha que vocês geraram neste momento do cadastro é a senha de acesso de vocês. O mesmo vale para o aplicativo Meu RPPS. Teve gente aqui que perguntou também qual o nome do aplicativo. Meu RPPS, tá? Então, lá no aplicativo vocês vão fazer a mesma coisa. Quando baixar no celular, eles vão perguntar para vocês qual o estado, qual é a cidade. Vocês vão informar o estado da cidade de vocês, vão dar prosseguimento, informar o seu CPF, a sua data de nascimento e vão cadastrar a senha. A partir dali, aquela senha que vocês gerarem no momento é a senha de acesso de vocês, tá? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui.
Pronto. Estão me perguntando aqui. Se na minha contagem, na minha simulação, não está contando o meu tempo de serviço, o que é que eu faço? Quem vai precisar alimentar essas informações de averbação de vocês é o órgão de origem, certo? A gente entende que são muitos servidores, né, para os CEGEPs alimentarem essas informações, mas realmente nós não fazemos essa inclusão de dados, porque são dados de ativo e quem é responsável por essas informações são os órgãos de origem de vocês. Outra coisa importante, Jéssica, verifiquei que tem informação aqui na minha simulação que está errado. Por exemplo, a minha data de admissão está errada, ou a minha data de nascimento está errada. O que é que eu faço? Entre em contato com o setor pessoal de vocês. Vocês vão informar isso para que eles façam a alteração no cadastro de vocês. Só assim a simulação vai aparecer com os dados corretos, tá? Então, foi a grande maioria das perguntas foi a respeito disso, de informações que tivessem errados, o que é que poderia fazer, e sobre essa questão de averbação, se ela é automática com o ato aposentador. Não é automático, e toda informação que vocês verificarem que não estejam corretas no cadastro de vocês, entrem em contato com o setor pessoal, entrem em contato com o órgão de origem de vocês e informe para que exista essa adequação no cadastro de vocês e vocês tenham a informação real da simulação. Tá? Gostaria de agradecer a presença, vocês que ficaram aí até o finalzinho. Espero que tenha sido 2 dias, né? Foram 2 dias de muito conteúdo, que tenham sido absorvidos e bem aproveitados por vocês. Obrigado pela atenção, certo? Que vocês consigam, acessem os portais, acessem o site da Previdência, tem muita informação boa para vocês. E foi um curso pensado com muito carinho. Espero que vocês tenham gostado, tenham todos um bom dia e até a próxima.